Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Essa aqui é a nossa aula de número 5 na disciplina de informática documentária, tá certo? Aqui hoje a gente vai falar um pouco de características da implantação da preservação digital de dados. Lembrando que acho que 2 aulas atrás a gente discutiu o que era preservação digital de dados, e na aula passada falamos sobre ontologias, tá certo? Vamos lá. Prontinho. Então, definições. Primeiro de tudo é que a preservação de dados ela é um passo, né, no sentido de disciplinar dentro da instituição como compor, como definir e como manter um acervo digital. E a priori, vamos ficar o seguinte, a melhor definição é que é algo que requer planejamento para implantação. A preservação digital de dados, ela não ocorre por si só. Ela requer o envolvimento de toda a instituição, né, no sentido de definir quais são as prioridades. Então, substituindo essa definição por uma falada, né, nós temos que a preservação digital ela é um esforço que envolve toda a instituição no sentido de definir o que é relevante de ser preservado, quem tem direito ou permissões para acessar os dados preservados e de que maneira esses dados estarão disponibilizados para os interessados. Alguns objetivos, né, do planejamento. Definir quais documentos serão preservados. E ainda um segundo objetivo do planejamento, definir a periodicidade da coleta e o armazenamento. Bom, terceiro, indicar os critérios para a eleição das prioridades. Ok? Então veja, voltando aqui. Neste primeiro objetivo, ele precisa envolver a instituição como um todo. Todos os setores precisam participar. Por quê? Você vai ter que preservar, né, documentos por força de lei. Ou seja, aquilo que você é obrigado a preservar deve ser incluído na preservação digital. Existe uma lei que define que certos documentos que são produzidos ou utilizados ou produzidos ou criados pela sua instituição que precisam ser preservados por um tempo para servir para finalidade de checagem pela fiscalização ou como prova de atos da instituição quando necessários. Vamos supor que é uma instituição médica e você de repente tem que produzir um relatório para mostrar uma ficha médica. Então você vai ter que levantar todos os dados de um paciente, todos os medicamentos que ele recebeu, todos os procedimentos que foram feitos, e isso você tem um prazo definido em lei para guardar, tá certo? Você pode também preservar porque essas coisas são importantes para a instituição. Preservar quais são quantitativamente, né, os produtos que produziram a maior receita, que foram mais vendidos, em que dias do mês, em que horário, né, dos dias os produtos são mais vendidos. Então você vai guardar, vai preservar os documentos que dizem isso, de maneira que você possa estabelecer planejamentos estratégicos na instituição, para você poder definir ações que vão levar os resultados da empresa em direção dos objetivos, né, dos acionistas, ou do dono, etc. Você também tem que planejar
né? Faz parte do planejamento para a implantação da preservação digital, definir a periodicidade da coleta ou do armazenamento. Existem documentos que são produzidos diariamente, existem documentos que são produzidos a todo instante, como notas fiscais nas farmácias ou nos supermercados. Então você vai preservar todos, ok? Tem que estabelecer um plano para isso, tem que ver o volume de dados que vai ser gerado, tem que verificar como vai ser a coleta desses dados, esses documentos, né? Para você chegar nesses itens anteriores, você precisa definir quais são os critérios para a eleição das prioridades a serem preservadas. Ou seja, em cada setor pode ser que existam documentos para serem preservados, mas pode ser que um setor tenha 2, 3, 10 documentos e o outro tenha 1 ou 2. Então, como você balancear quantos documentos de cada setor e se cada setor realmente precisa ter documentos preservados? Isso tudo você vai definir como? Através, inicialmente, da definição dos critérios para a prioridade. O primeiro critério tem que preservar aquilo que é obrigatório por conta de lei, normas, leis. O segundo é aquilo que ajuda a empresa a atingir seus objetivos de faturamento, de atendimento, de qualidade, de prazo, né? Você vai preservar esses dados. Terceiro, tem que sentar e definir qual é o terceiro, o quarto, o quinto critério para a eleição das prioridades. Tem documentos que você vai preservar integralmente, outros parcialmente. Supondo o documento que é gerado a todo instante, como as notas fiscais, você pode preservar não os documentos, mas alguns dados totalizados a respeito desses documentos de hora em hora, de 15 em 15 minutos. Essa periodicidade ela tem de ser definida também como um critério, né, para se definir a prioridade, a definir quem entra ou não na lista dos documentos a serem preservados. Se a periodicidade ela é proibitiva porque acontece com uma frequência muito grande ao longo do tempo, vamos supor 10 notas fiscais, ou 100, ou 1.000, 2.000, 5.000 notas fiscais por minuto, né? Pensando em um grande conglomerado de lojas, né? Você vai ter dificuldade de preservar isso tudo. Então talvez seja interessante você preservar, como eu falei há pouco, algum dado consolidado. Vamos supor que você queira preservar a movimentação nas bibliotecas. Então, você vai preservar o que, né, das bibliotecas com relação à movimentação do acervo, né? Ou seja, durante um dia o pessoal vai, tira os livros do acervo, coloca em algum canto para ser retornado ao acervo depois. Então, mas antes de ser retornado, tem que se anotar os dados de todos os livros que passaram por ali, né? Que horas eles foram retirados das prateleiras, que horas eles foram devolvidos às prateleiras, enfim, todos esses dados estatísticos geram documentos e esses documentos precisam ser coletados. Então, faz parte de definir os critérios para a definição das prioridades, pensar no que é factível e o que não é factível, ou seja, o que é realizável, o que faz sentido na instituição ou não. No planejamento, você deve permitir a participação de todos os envolvidos no processo, desde os consumidores ou dos usuários, né? Consumidores de documentos ou os usuários de documentos, até os produtores. Por que você deve permitir a participação de todos? Porque a preservação digital ela deve atender às necessidades da instituição e também às necessidades do público ou dos consumidores da instituição, né? De maneira que, se um consumidor precisar de uma informação que foi provida pela sua instituição no passado, como por exemplo o resultado de um exame, embora a empresa
em tese, não seja obrigada a guardar isso, nem seja obrigada a fornecer uma segunda via de graça, ter esses dados pode tornar a sua empresa mais atrativa para o cliente, porque ele sabe que pode contar com a sua empresa caso ele perca algum documento. Qual seria a motivação para a implantação da preservação digital? A primeira é que sem uma sólida discussão e planejamento correspondente, né, à implantação da preservação digital, a implantação de esforços tenderão ao insucesso, ao fracasso, devido à baixa compreensão dos objetivos ou discordância dos objetivos. Se você não envolve o pessoal que trabalha na instituição, eles podem não ver com bons olhos aquela implantação, ele pode entender que é só mais um trabalho para ele, só mais um serviço, só mais uma responsabilidade. Você tem que deixar claro para ele os benefícios que virão daquele trabalho, benefícios para a instituição e para ele também, porque afinal o colaborador, o empregado, ele é parte vital de qualquer empresa e ele precisa estar motivado para fazer aquele trabalho. O foco da preservação digital deve ser direcionado inicialmente às atividades essenciais da instituição. E isto significa que deve cobrir a documentação legal, documentação contábil, administrativa e estratégica. Então, para você definir os critérios de prioridade, você deve pensar que documentos legais eu tenho que preservar, que documentos contábeis, administrativos, estratégicos eu tenho que preservar. E aí a questão da periodicidade, vou preservar uma vez ao dia. Quando eu falo preservar uma vez ao dia, é assim, você tem 100 documentos ao longo do dia. Preservar uma vez ao dia pode significar inserir os 100 documentos uma vez só ao dia, ou inserir na preservação digital um resumo dessa movimentação. Se a gente fala em 10 ou 100 documentos, não é muita coisa, mas se forem 10.000 documentos por dia, o processo de inserção de 10.000 documentos por dia pode ser um problema, dependendo de como for feito, tá certo? Obstáculos e desafios que surgem na preservação digital. Primeiro, motivar a participação de todos no processo. As pessoas são contratadas para fazer um trabalho e quando surgem mais responsabilidades, elas podem não se sentir confortável com isso. Elas podem não compreenderem o valor que aquilo trará para a instituição, para o trabalho delas. Elas podem simplesmente achar que aquilo não fazia parte do contrato de trabalho, não fazia parte das atividades e que aquilo vai sobrecarregá-la. Então, inicialmente, pode inclusive sobrecarregar mesmo. Então, é por isso que você precisa do apoio de todos os colaboradores, todos os empregados da instituição, porque eles são parte essencial, não só na definição dos critérios, como na definição de quais documentos vão ser inseridos, mas na própria inserção, na própria inclusão de documentos e metadados relativos a esses documentos, tá certo? Depois também, obstáculos e desafios, né? Você tem como um desafio, né, diminuir a resistência dos detentores do conhecimento institucional. Esse aqui é um grande problema. Às vezes, algumas atividades são feitas na instituição, são feitas por uma única pessoa e são feitas há muito tempo por aquela mesma pessoa. E não tem em nenhum lugar escrito como aquilo deve ser feito. Só quem sabe fazer é ela. E ela não passa essa informação para todo mundo, porque ela pensa que se passar essa informação para todo mundo, ela pode deixar de ser necessária, ela pode perder o emprego dela. Então você vai ter que mostrar que isso é uma coisa essencial, é uma coisa sem retrocesso, mas que está vindo para ser positiva na instituição. E você precisa convencê-la, mostrar as vantagens dela, contribuir no processo, explicando como certas atividades são feitas, tá bom? Você deve mostrar também para as pessoas quais são as superações ou quais são os ganhos que vão vir da implantação da preservação digital. Como, por exemplo, construir uma imagem real, né, mostrar um cenário real de que a preservação digital contribuirá para o fortalecimento da instituição. Consequentemente, o emprego dela vai estar fortalecido, né?
e melhoria das condições de trabalho e aumento da produtividade. Você construir uma imagem, conseguir mostrar para essas pessoas que, além da instituição em si melhorar, no sentido de ela poder produzir mais e melhor para os seus clientes, para os seus usuários, ela, depois de um tempo, vai trabalhar menos. Ela, né, a pessoa, o empregado, vai trabalhar menos e com mais conforto, né? Ao invés dela ter que fazer uma tarefa cansativa, ela vai passar a fazer uma tarefa de uma maneira mais leve, mais tranquila, tá certo? Você tem que construir essa imagem, vender isso. Isso aqui vai ajudar você a superar os obstáculos que vêm da resistência natural e humana de não querer que algo que está funcionando seja alterado. O principal pensamento que você deve ter na implantação da preservação digital. A preservação digital não pode ser algo desconectado da vida normal da instituição. É vital que ela melhore o acesso ao ativo documental e capital intelectual da instituição. Ela tem que ser planejada, né, a implantação da preservação digital e a própria preservação digital de documentos, ela tem que ser pensada de forma que ela seja inserida no cotidiano do trabalho das pessoas de maneira produtiva e crescente, de forma que o empregado ele perceba as vantagens que estão surgindo daquilo e também que isso faça parte do rol do trabalho, ele não veja como algo a mais que está sendo criado. Então esse é um desafio. Para a gente poder discutir e pensar sobre isso, eu quero propor uma atividade prática para vocês. Você pode fazer isso de maneira individual ou em grupo de até 3 pessoas, né? Para uma biblioteca, vocês vão eleger uma biblioteca, né? Identifique quais seriam os documentos, né, com suas categorias, como por exemplo essas categorias que eu coloquei aqui, legal, contábil, administrativo ou estratégico, ou outras categorias que você acha que se apliquem, tá? Você vai identificar quais elementos do capital intelectual da biblioteca que poderiam ser preservados, ou seja, que dados, que informação, que conhecimento que existe na biblioteca, não estou dizendo dos livros, não estou falando disso, estou falando da vida organizacional da biblioteca, né? Os conhecimentos da própria biblioteca como instituição em si, que poderiam ser preservados e que trariam benefício para a própria biblioteca. Essa atividade aí, o prazo dela é dia 21/10, né? E você manda pelo próprio SIGA, pela atividade que você recebeu o link dessa aula gravada, tá bom? Então, eu fico à disposição para tirar dúvidas pontuais pelo nosso grupo no WhatsApp, né? Ou então na nossa próxima aula ao vivo, na próxima terça-feira, que eu ainda vou voltar, essa matéria não acaba hoje não, a gente só está começando aqui. Na nossa aula online eu vou explicar com pormenores algumas coisas que não foram faladas aqui, tá bom? Um grande abraço, pessoal, se cuidem, fiquem com Deus e não vacilem por aí. Usem máscara e limpem as mãos sempre. Tchau, pessoal. Até mais.